Olá, amigos da TV Saber. Estamos aqui de volta com mais um Perto de Casa, um programa que é uma extensão da revista Perto de Casa, que circula nos bairros da Zona Norte do Recife. E hoje eu trouxe para conversar comigo aqui o estudante de cinema da Universidade Maurício de Nassau, Felipe Macedo, que ele fez uma pesquisa sobre a figura da mulher na exploração da mulher nos filmes de terror, né? Uhum. Eu queria começar perguntando, aliás, eu acho que é uma pergunta até boba, que toda criança tem uma atração também por filmes de terror, né? A gente tem aquela atração e medo, a vontade de ver e depois a história de não conseguir dormir. Mas fica com aquilo tudo na cabeça. Aliás, eu acho que até adulto, né? Até adulto, acredito. Até hoje eu não consigo ver filme de terror sem ficar impressionado depois. Mas aí eu quero saber quando começou esse teu interesse, se já foi na faculdade ou se desde criança que você tem esse interesse por esse tipo de filme. O que fez você fazer esse tipo de pesquisa? Na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu procuro por isso. Quando eu tinha em média 3 a 4 anos, minha mãe mandava a babá alugar filmes para mim, tipo Bambi, Branca de Neve, e ela alugava para mim Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, né? E sua mãe sabia disso? Só soube algum tempo depois, quando eu cheguei na locadora e fiz escândalo, porque eu queria alugar filme de terror. Aí ela descobriu. Mas você se lembra o que você sentia tão pequeno na época? Eu sei que até hoje eu não posso... Você não entendia, eu acho. Não entendia, mas até hoje eu tenho morro de medo de filme de lobisomem. Que a minha babá me fazia muito medo com essa criatura, e principalmente na época passava com a novela Rock Santeiro, onde tinham personagens que se transformavam em lobisomem. A música de Zé Ramalho até hoje é marcante pra mim. Dá medo. Como é mesmo a música de Zé Ramalho? Aquela Mistérios da Meia-Noite. Sim, isso mesmo. Morro de medo. Sim, então você desde pequeno que já tem essa... Tenho essa paixão. Você foi obrigado a assistir filme de terror. Obrigado, assim, no primeiro momento. Hoje, aí depois você hoje em dia eu obrigo as pessoas a assistirem comigo. O que é que lhe chamava mais atenção, Felipe, nesse tipo de filme? Olha, quando criança eu acho que, primeiro, o fator de nojo, né? As mortes mais explícitas, né? O monstro sempre deformado. Eu acho que esse fator de choque me chamava muito a atenção. Quando eu fui crescendo, o que mais me chamava a atenção eram os enquadramentos utilizados nesse tipo de filme para causar o medo, né? Uma boa história, não necessariamente sangrenta. Que eu acho que os filmes de terror melhores hoje em dia, e os antigos também, são aqueles que abordam o psicológico, que te fazem imaginar o que está acontecendo. É o que te dão mais medo. O nojo é aquela coisa, você assiste por um momento, fica eca, mas depois você esquece. Ou ri, de tão exagerado que é. Tem umas coisas tão mal feitas que você... Gera o riso, gera o efeito contrário. Aí você foi crescendo e com esse vício de assistir esses filmes de terror. Então você fez cinema, mais por conta disso também. Exatamente. O filme que me fez ter paixão por cinema foi Halloween, de 78, né? Que conta a história de um maníaco que matou a irmã e foi internado 15 anos. Na noite de Halloween ele sai e vai atrás da outra irmã para matar. Que coisa bonita, né? Ai, que coisa linda. E eu estava dando uma olhada aqui, os filmes de 70 e 80, que tinha Sexta-feira 13, exatamente. Né? Aí eu não tinha percebido isso, mas um estudo que você fez era percebendo que matavam as mulheres mais sexys, mais bonitas e ficavam as comportadas. Me conta aí. Assim, esse tipo de gênero que nos Estados Unidos se chama slasher, que sintetizando, puxando para cá, seria filme de matança, né? Que é um subgênero dentro do terror, que é conhecido por ter mortes muito em cima uma da outra, tipo de 5 minutos. Onde entra Halloween, onde entra Sexta-feira 13. Jason só faz isso o filme todinho, né? Ele é um grande empata foda. Que horror. Ele é horrível. Ele é horrível. Quando a pessoa está lá no ânimo, ele vai lá e corta o barato. Mas esse tipo de filme teve a ascensão nos anos 70, né? Historicamente falando, né? Foi a época da contracultura, da ascensão do movimento feminista, né? Do sexo livre. Então, ia de contra com alguns conceitos que a sociedade mais conservadora achava errado. Né? Então, esses filmes, por exemplo, eles pegam a figura da mulher liberal,
muito bem com sua sexualidade, que lida muito bem com sexualidade, mostra que ela seria, na verdade, errada por estar expondo isso. Uma mulher não deve expor essa sexualidade, essa independência. Né? Aí eles puniam isso. Exatamente. No filme, botando Jason para matar. Jason, na verdade, ele pegaria emprestado da autoridade essa castração, né? Ele não pode ter esse comportamento. Pegando Jason ainda como exemplo, na realidade onde se passa a história de Jason, não tem uma figura adulta, geralmente não tem. São jovens dentro de um universo onde eles podem fazer tudo. Jason entra como uma autoridade para punir quem está agindo errado e para estabelecer... o comportamento deles. Exatamente. Estabelecer uma ordem. Ele toma quase um comportamento paternal. Né? E essa história de que as comportadas ficavam? Né? Ficavam mesmo, porque que eu me lembro, ele matava todo mundo. Pois é, na verdade, esse estereótipo da garota final que é um personagem que ela não, se ela bebe pouco, ela não comete excessos, sabe? Se ela tem um relacionamento, um relacionamento quase matrimonial, sabe? Ela tem um comportamento tido como certo pela sociedade. Não é o comportamento que era naquela época, né, da maioria dos jovens. Exatamente. E o filme, na verdade, ele quer mostrar, através das mortes, para o público que assiste, que aquele comportamento não é certo e eles não devem fazer. É como se fosse uma mensagem para nós que assistimos, sabe? E teve essa explosão, exatamente, né, nos anos 70 e 80. O Exorcista foi em que ano? 74, se eu não me engano. 73, 74, eu acho que 74. Eu fui assistir e fui barrada na época. Inveja. Foi. Eu queria ter assistido naquela época. Mas, eu fui com a turma, metade entrou e eu não tinha idade. Você ia se chocar. Mas o Exorcista vai por outro viés. Ele é muito pesado, né? Porque ele não é um filme de matança, ele é um filme religioso, né? Que ele vai abordar a falta de religiosidade na nossa época, né? As questões de diferenças de idade da mãe e da filha, né? Tipo de pensar. Eu li até que o próprio Stephen King falou sobre esse filme e ele falou que o filme, na verdade, é um conflito de gerações entre mãe e filha. A mãe não aceitando como é que a filha decide viver. Até o próprio autor já falou isso, mas principalmente é uma história de perda de fé, né? E reconquista da mesma nos tempos de hoje, né? Depois de conversar com você, eu vou pegar para assistir novamente. É um filme que, assim, que você pode parar e analisar, assim como o Bebê de Rosemary. Porque passou a época, né, e a gente... Mas é bom, porque eles refletem sentimentos de uma época, esses filmes mais famosos. O próprio Bebê de Rosemary, que eu falei anteriormente para você que eu tenho medo, ele reflete esse medo da modernidade, das pessoas que estão migrando para as grandes cidades, da falsidade das mesmas, que não evitam de se aliar ao mal para conseguir o que quer. Uma sociedade hipócrita. E isso é bem refletido no filme através de metáforas. Você começou a me contar, não foi aqui um pouquinho a gente conversando? Como é mesmo a história do Bebê de Rosemary? O Bebê de Rosemary é um jovem casal que vai morar numa grande cidade, Nova York, no caso. E está tudo muito bem, os subvizinhos são super solícitos, é um casal de idosos super solícitos. E acontece que numa noite, a mulher tem o que parecia ser um pesadelo, onde ela é violentada por uma criatura. E aí, a partir desse momento, ela aparece grávida e começa a paranoia de saber se foi um sonho ou não, se ela carregou o filho do demônio ou não. E o filme vai se construindo a partir disso. E esse é o filme que você gosta de ver várias vezes? Não que eu gosto de ver, mas é um filme realmente assustador e ele reflete muito bem. Não só como o próprio Halloween também reflete muito bem. Nos anos 70, a liberdade sexual, do jeito da mulher de falar, de se vestir, de se expressar, né? As personagens que têm esse comportamento mais moderno, elas são castradas, elas são eliminadas pelo assassino. Enquanto a protagonista não, ela é romântica, ela é recatada, ela é reprimida sexualmente, né? E ela é apta para sobreviver, porque, né, nos filmes tem a questão do gênero, masculino e feminino, né? E que eles se cruzam. O assassino, ele usa da questão da astúcia, que é da mulher, para afligir o castigo aos jovens. Enquanto a mulher, ela pega a característica da violência física
para sobreviver. Ela adota, por mais que ela seja frágil no decorrer do filme, no último momento, na batalha entre o assassino e ela pega essa característica de usar da violência física para sobreviver, aliada à astúcia, sabe? Essa tua pesquisa, Felipe, ela focou muito esse lado da exploração da mulher, né? O que você descobriu? Você partiu para assistir vários filmes e chegou a quais conclusões nesse teu estudo? Na verdade, o papel da mulher é fundamental. Em primeiro lugar, de identificação com o público. A mulher, que é teoricamente mais frágil que o homem, essa personagem é construída para o público, tanto feminino, se identificar, quanto o homem, para querer que ela sobreviva, que ela passe por isso. Ela na verdade, ela serve como objeto de desejo, no sentido que você quer que ela sobreviva, aquela provação que ela está passando, né? Aí a exploração que você fala, sexual, né? Sempre tem a mulher bonita que o vampiro vai sugar, né? Nunca é uma mulher feia. Ela sempre é perfeita. Pois é. É nesse sentido que você fala da exploração? Não. Não, mulher... no geral, né? No sentido do vampiro, essa mulher que se permite sentir esses novos desejos, ela é punida. Ela morre, né? Enquanto a mocinha, ela pode ter desejos, ela não chega a não realizar. Pode chegar a não realizar. Ela pode ter esses desejos, isso é normal. Mas contanto que ela não realize. Senão ela vai ser punida de alguma forma. Ela pode não morrer, mas ela é punida de alguma forma. Na verdade, esses filmes querem mostrar isso, que a mulher não deve ter certos comportamentos, agir de determinadas formas, porque ela vai ser punida por isso, porque a sociedade não permite que ela tenha esse comportamento. E esses filmes refletem esse sentimento. E até hoje ainda permanece dessa forma? Até hoje, mas assim, com suas modificações. Por exemplo, uma heroína de filme de terror, tipo, do novo Sexta-feira 13, ela não tem mais uma postura virginal. Mas ela tem características oriundas das personagens antigas. Ela é gente boa, ela não comete excessos, mas ela tem uma postura muito mais forte, né, do que o estereótipo fragilizado das anteriores, das mocinhas anteriores. Elas se adaptaram aos novos tempos. Um exemplo clássico disso é Pânico, a heroína do Pânico, né? Essa mudança de comportamento das heroínas nesse tipo de filme são refletidas em sucessos como Pânico, na trilogia Pânico, né? Que a personagem ela tem essas características das heroínas anteriores, dos anos 80, e ela foi adaptada para os novos tempos, né? Ela é muito mais forte, ela tem um lado frágil, mas ela usa mais do lado forte dela e da astúcia, que é visto também nos anos 80, para conseguir derrotar o vilão. Ela é um retrato da nova mulher.